Como diz um famoso ditado varejista, conquistar clientes é importante, mas mantê-los é essencial. Nesse contexto, os programas de fidelidade surgem como uma estratégia poderosa para construir relacionamentos duradouros e proporcionar experiências únicas. Mas como estruturar um programa que realmente envolva os consumidores e gere resultados para o negócio? Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre o universo dos programas de fidelidade, explorando sua relevância no varejo atual e as práticas para implementá-los com sucesso. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast. Episódio 170. A importância dos programas de fidelidade. E o nosso convidado de hoje é Rafael Rapp, diretor de varejo da Dots, uma das maiores plataformas de fidelidade do Brasil e que aos poucos está se tornando um verdadeiro ecossistema de negócios. Com ampla experiência no setor, o Rafael vai conversar com a gente sobre como os programas de fidelidade podem transformar o relacionamento com os consumidores. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo bom? Tudo bem, Daniel. Obrigado pela oportunidade, obrigado por dar esse espaço para a gente poder falar para todos os ouvintes um pouquinho sobre o programa de fidelidade e como a Dots pode ajudar dentro desse mercado, desse segmento. Muito bem, a gente que agradece aí a sua participação. E antes da gente engatar especificamente na conversa sobre programas de fidelidade, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público e contasse um pouco da sua trajetória até chegar na Dots. Legal, eu estou na Dots agora esse ano, vão fazer 4 anos já como diretor de varejo e agora, mais recentemente, incorporando todas as partes do varejo, desde a definição de produto B2B, produto focado no varejo, até em desenho, implementação e execução dos programas e também o desenvolvimento de novas parcerias. Mas eu tenho aí uma bagagem grande com indústria, eu trabalhei 13 anos na Ambev, com bens de consumo, atendi muito varejo, trabalhei com projetos relacionados a processos de vendas de varejo, também atuei em diversos outros setores ali dentro da Ambev, então tenho um background bastante grande ali para entender bem, que me ajuda a entender bem a realidade do varejista, desde o P&L dele até o processo operacional dele, vendas e etc. E depois eu tive uma passagem também de 4 anos pela Raízen, trabalhando ali no setor de combustíveis, atendendo toda a Regional São Paulo, também planejamento de expansão, trade marketing, por último M&A. Então, um background bem diverso ali por diversas áreas e cada área contribuindo um pouquinho para essa posição que eu tenho hoje, porque a gente consegue suportar o varejista em tudo. O varejista expande, o varejista compra redes novas, o varejista abre loja em novos mercados, tem o seu plano de expansão, quer entender um pouco de público, quer entender sobre rentabilidade, redução de despesa, então a gente consegue discutir um pouco de tudo ali com os nossos varejistas. E essa experiência ampliada que você teve aí certamente te ajuda a ter uma visão mais completa, porque realmente o varejo é bem complexo, né? Então acho que isso ajuda muito aí nessa posição que você está hoje. Bom, queria começar conversando com você, pedindo para você falar um pouquinho sobre a evolução dos programas de fidelidade, para a gente entender o patamar que a gente está hoje e como que esses programas de fidelidade têm impactado verdadeiramente o varejo. Legal. Os programas de fidelidade, eles, quando a gente para pensar, né, e pensa assim, no nosso dia a dia, o que tem de programa de fidelidade no nosso dia a dia? E se a gente parar para pensar, ele vai desde aquele restaurante que a gente almoça perto do trabalho, que te dá aquele cartãozinho que ele carimba, e no final, ali, depois de 10 almoços, ele vai te dar um almoço grátis, ou ele vai te dar algum brinde, alguma coisa, até os programas mais robustos, mais elaborados, aqueles que te envolvem no seu dia a dia, que vão permear diversas etapas da sua rotina, diversos hábitos de consumo. Mas a evolução também passa muito pela tecnologia, pelo avanço da própria tecnologia. Fazendo um paralelo aqui com a Dots ela foi pioneira no mercado de fidelidade por coalizão. Ela surgiu lá nos anos 2000. E quando a gente olha a tecnologia nos anos 2000, tecnologia era super caro. Imagina um supermercado
que na época ali, cada checkout tinha uma CPU, tinha teclado, tinha mouse, tinha monitor. Imagina naquela época um supermercado ter um servidor para armazenar os dados dos clientes e processar e tirar insights daquilo e gerar algo que pudesse ser produtivo, gerador de faturamento incremental e etc. Era algo impensável, caro, difícil de fazer para a época. Então, o programa de fidelidade naquela época, ele por si só era um diferencial, né? Quando você ofereceu o programa de fidelidade, você estava cadastrando o consumidor para o varejista, armazenando os dados, usando esses dados de alguma forma e etc. E com o decorrer do tempo, a tecnologia ela foi ficando cada vez mais barata, ela foi migrando do hardware para a nuvem, ela foi ficando cada vez mais acessível e individualizada e, consequentemente, personalizada. Então, quando a gente olha na linha do tempo, os programas que antes eles eram, digamos assim, massivos e analógicos, hoje eles são totalmente digitais e personalizados. Então, a grande beleza disso é principalmente para o varejista que investe no programa, porque ele consegue ter um investimento muito mais assertivo, um investimento que ele vai traquear resultado, que ele começa a ter um acompanhamento até de ROI das iniciativas de marketing que ele começa a fazer, desde mídia, então aquele varejista que comprava espaço na TV aberta e fazia uma super propaganda ali e gastava muito do budget de marketing dele do ano com mídia, com TV aberta, ele começa hoje a fazer mídia direcionada e medir o recall dessa mídia e efetividade dessa mídia. A mesma coisa com os programas de fidelidade. É você sair do massivo, sair daquele programa mais romântico, que parte do princípio de que os clientes reconhecidos vão se sentir mais felizes e vão valer mais para esse varejista, e você parte para um programa mais tático, mais alinhado com o momento atual do varejo e da economia em si, que é investir para ter um retorno esperado e medir esse retorno. Se der certo, acelera. Se não der, troca a estratégia muito rápido. Então, acho que o legal é que o programa de fidelidade evoluiu e acompanha totalmente o momento do varejo e o momento que a gente passa como país, né, na economia. Eu acho super interessante isso que você falou da evolução, porque realmente ele acompanha a evolução do varejo, que naturalmente acompanha a evolução das relações de consumo, daquilo que o consumidor quer, daquilo que ele valoriza, daquilo que ele busca. E a gente não pode deixar de considerar nisso, nessa evolução, tanto dos programas de fidelidade, como do varejo, como das demandas do consumidor, o elemento da tecnologia. Acho que não dá para falar de varejo mais sem falar de tecnologia. De que maneira que a tecnologia impactou realmente nessa evolução da DOTS, por exemplo, da forma como os programas de fidelidade eles operam atualmente? A tecnologia é o elemento fundamental? Para os dias de hoje, sim. A tecnologia permite você destravar diversas coisas, desde esse programa custar muito mais barato, porque através da tecnologia você consegue ter um canal de conexão muito mais efetivo com esse consumidor, e uma vez que você tem um canal de comunicação mais efetivo, né, com maior conversão e menor investimento, você consegue vender outras coisas ou vender mais vezes para esse consumidor. Então você começa a monetizar essa base de formas diferentes e variadas. E isso ajuda o programa a custar mais barato, ajuda você a ter mais de uma linha de receita, ajuda você a vender e trazer parcerias mais amplas. Isso também ajuda a você a ter mais informações do consumidor. Então, vou dar um exemplo de um varejista que tem dentro do seu programa de fidelidade um aplicativo. Uhum. Uma vez que esse consumidor está cadastrado no aplicativo, esse varejista consegue saber a mancha de clientes dele naquela região. Então ele consegue saber o quanto ele vai ter de canibalização dependendo da região que ele abriu uma nova loja. O quanto ele está capturando de cliente novo, o quanto ele está canibalizando das lojas que ele já tem, quanto ele pode capturar do concorrente. Então, a digitalização, a tecnologia vem para trazer informações mais completas, análises mais rápidas, suportar muito a decisão de novos negócios, mas também tem pegadinha em tecnologia. Tá?
Quando a gente vê os momentos do varejo, de repente todos os varejistas resolveram ter uma plataforma de CRM. E hoje é quase unânime, é muito difícil um varejista que a gente conversa que não tem uma plataforma de CRM. Mas pouquíssimos varejistas têm um time de CRM, um time capacitado, um time especializado, um time que de fato consegue extrair valor dessa ferramenta. É quase que você ter uma Ferrari e utilizar ela no trânsito de São Paulo. Ali, né? Então, a gente vê essa discrepância entre a evolução tecnológica e o uso efetivo dessa tecnologia. A mesma coisa os aplicativos. Já teve a onda também de todos os varejistas buscarem ter o seu aplicativo próprio. E o que a gente vê hoje é que depois de muito esforço, muita divulgação, esses varejistas não têm nem 10% da base dentro do aplicativo. Porque não basta dar tecnologia, essa tecnologia tem que ser relevante e resolver uma dor desse cliente, senão ela não vai ser adotada por ele. Então, a tecnologia sempre vai vir para facilitar na visão do mundo dos negócios, mas ela sempre tem que ser muito bem feita, porque no fim, o que a gente precisa é que um consumidor, um humano, adote essa tecnologia. Ela não vai conseguir fazer esse programa acontecer sozinha. Então, e essa perna é a mais difícil, é a perna que geralmente os varejistas erraram e têm aprendido muito, e a gente tem aprendido muito para poder suportar também os varejistas de como usar isso da melhor forma possível. Eu gostei muito dessa sua reflexão sobre CRM e aplicativos, porque no caso de programas de fidelidade, a gente também pode pensar nesse mesmo contexto. Como que é possível, quem está nos ouvindo hoje, empresário, lojista, empreendedor, micro, médio, pequeno, como é que ele pode evitar cair nessa mesma armadilha no caso dos programas de fidelidade? Como é que a gente consegue orientá-los para que eles olhem os programas de fidelidade e adotem nos seus negócios de uma maneira efetiva, não tendo aquele potencial desperdiçado e nem acreditando que aquilo ali vai ser algo que vai realmente engajar e no final das contas não dar resultado? Qual que é o segredo, Rafael? Eu acho que o primeiro passo é definir objetivos claros do que o programa de fidelidade vai alavancar para o negócio. Então, o negócio pode estar precisando de clientes novos, o negócio pode ter um muito bom, mas ele não tem o ticket está pequeno, o consumidor não está consumindo todas as categorias, os segmentos que aquele comércio está oferecendo. Então, tem diversos objetivos que podem ser trabalhados. E o primeiro passo é definir bem o objetivo. E definindo bem esse objetivo como que eu levo isso de uma forma muito clara, simples de comunicar, fácil do consumidor compreender e para esse consumidor. E eu vou dar um exemplo aqui que está no nosso dia a dia, mas é uma das coisas mais vistas dentro do mundo de fidelidade, mas que, de fato, quando a gente olha o potencial disso, não atinge todo o público que participa, que é companhia aérea, milhas de companhia aérea. Então, eu vou dar um exemplo que, vamos dizer que as pessoas de uma classe A e B, ou aquelas pessoas que viajam a trabalho, e sim, tem um cenário de preços parecidos, a companhia aérea que ela mais gosta de acumular pontos, que é aquela companhia aérea onde ela já tem um saldo maior, que ela quer complementar esse saldo, que ela está vislumbrando resgatar esse saldo, trocar por uma passagem, curtir as férias e etc. Mas quando a gente pega a outra parcela da população, que é aquela parcela que não viaja de maneira recorrente, vamos pegar um exemplo, aquela pessoa que viaja uma vez por ano para visitar a família que está em outro estado e que vai pagar essa passagem em 10 vezes. Essa pessoa ela não se importa com a milha que está sendo oferecida. Não é o que vai mover a escolha dela. Talvez o que mova a escolha dela é ter uma bagagem despachada grátis, é ter um parcelamento maior, ter um melhor preço, ou muitas vezes até ter um ônibus que possa levar ela a fazer o traslado de um aeroporto para o outro, ou para uma... Isso pode mexer. Só que essa pessoa, quando ela compra essa passagem, ela está ganhando milhas do mesmo jeito. Ela está tendo um custo naquele programa de fidelidade.
mas ela não vai gerar um valor incremental para aquela companhia. O que vai acontecer é que depois de um ano essas milhas vão expirar e essa pessoa nem utilizou, nem gerou valor incremental. Então o programa não foi eficaz para ela. Então como esse programa pode ser eficaz para ela? Talvez para essa pessoa poder usar essas milhas para ter uma refeição no aeroporto, para pagar o táxi da ida ou da volta do aeroporto, tenha muito mais valor. É uma pessoa que vai comprar a passagem parcelada e que sabe que os pontos que aquela companhia aérea vai dar de presente para ela ali, de reconhecimento para ela consegue comer um sanduíche no aeroporto enquanto espera o seu voo. Isso pode fazer a diferença para uma pessoa de uma classe mais baixa que vai escolher voar uma vez ao ano e que tende a direcionar para aquela companhia aérea. Então, é muito aquele programa pasteurizado, aquele programa que é flat igual para todo mundo, tende a ter esse tipo de ineficiência. Você vai reconhecer muito uma base que talvez já tenha um consumo orgânico e talvez você não tenha mobilização de uma base que de fato pode te gerar um faturamento incremental. Então, o primeiro passo é identificar assim, cara, qual é o meu objetivo e como esse objetivo vai tocar cada segmento do meu público, da minha base de consumidor e como eu me torno relevante para esse consumidor. Então, talvez para um público seja ao final do ano ele poder resgatar uma passagem business para viajar internacional. Essa amplitude de uso do programa ela é super importante, porque ela vai tocar diferentes segmentos da base de diferentes formas. E isso vale desde a companhia aérea até o varejista. Aquele consumidor que espera trocar por um brinde, um colecionável, até aquele consumidor que está num momento mais difícil de grana, que se esses pontos numa compra dele pagarem R$15 da compra dele naquele dia, resolveu a vida dele, ele está super feliz, ele economizou R$15, independente se é muito ou se é pouco, ele economizou. E essa sensação é muito positiva para o consumidor. E aqui você está falando de um aspecto que é extremamente relevante no varejo hoje em dia, que é o tema da personalização ou até mesmo da hiperpersonalização. É realmente você oferecer como benefício para o seu cliente aquilo que ele valoriza, e não um pacote fechado que você quer colocar todo mundo ali naquele mesmo patamar. Esse é um desafio muito grande, você conseguir personalizar e criar programas que sejam realmente que atendam aquela demanda do consumidor. No caso da Dots, como que a Dots tem trabalhado para conseguir essa flexibilidade que é tão necessária e que os consumidores tanto valorizam? Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar sempre como o consumidor ganha e como o consumidor usa. Então, uma vez estabelecidos os objetivos, uma vez estabelecido o público-alvo e como a gente quer impactar aquele público, entra em como esse público pode ganhar mais. Então, como eu dou mais recompensa para aquele consumidor que me gera mais valor. Então, é criar mecanismos para incentivar esse consumidor a gerar mais valor e poder ganhar mais. Quanto mais ele ganhar, mais receita reinvestida o varejista está tendo. Então, se ele está gastando R$10 com o consumidor, ótimo. Significa que ele está ganhando 30, 40, 50 reais incrementais. Então, a primeira coisa é não ter medo de gastar com o programa de fidelidade, desde que o programa esteja bem amarrado entre geração de receita e receita reinvestida como recompensa. Se essa amarração estiver bem feita, que bom que o programa está custando caro, significa que está gerando muita receita. E depois é como você vai oferecer o uso. Então hoje na Dots a gente tem um uso muito ampliado, que vai atender desde aquele consumidor que precisa fazer uma recarga de R$5 no celular pré-pago dele para continuar recebendo mensagem, utilizando o WhatsApp, enfim, até aquele consumidor que quer resgatar uma passagem business internacional. A gente atende todo tipo de consumidor. E a gente também tem dentro do nosso aplicativo o Bank as a Service. Então, aquele consumidor que quiser pagar uma conta, tendo esse saldo convertido automaticamente em dinheiro para cobrir uma conta, a gente atende também. Então, a Dots ela passou a ser super democrática quanto ao uso do ponto, atendendo
todo tipo de necessidade ou até de desejo. E na nossa parte de estruturação dos programas, é sempre esse equilíbrio entre como eu entrego o máximo de rentabilidade e faturamento incremental para o varejista, o máximo de recompensa para o consumidor e dou o máximo de possibilidade de uso dessa recompensa. Então eu tenho o 360 da satisfação. Eu tenho um varejista tendo faturamento incremental, um cliente tendo um benefício elevado, maior do que ele teria só com cartão de crédito, maior do que ele teria se fosse um programa flat, né? Olha, eu te dou R$1 a cada dólar, 1 ponto a cada dólar gasto. Isso é flat. Agora, se eu falo, consumidor, eu te dou 1 ponto a cada dólar gasto, mas se você bater a sua meta aqui, gastar $300 no cartão, eu te dou um bônus de 1.000 pontos. Certamente esse consumidor vai se mobilizar e vai concentrar mais despesas naquele cartão e vai achar formas de atingir, porque ele vai ganhar um bônus que ele vai poder trocar por um produto imediato, não vai precisar acumular por 6 meses para ter um resgate. Talvez esses 1.000 pontos que ele ganhe com essa bonificação, ele faça um resgate no mês. E ele vai se sentir recompensado por isso e vai estar cada vez mais engajado. Então, esses são os mecanismos. Como que a gente move consumidor para gerar receita incremental, ganhar mais pontuação, e essa pontuação, do ponto de vista de negócio, é uma pontuação que já se pagou, porque se pagou via receita incremental, e deixar o consumidor ter esse momento de satisfação plena que pô, que legal, eu fechei o mês comprando nesse varejista, ganhei uma bonificação e a minha próxima compra eu tive R$30, R$20 de desconto, porque eu utilizei meu saldo de pontos, ou eu utilizei para pagar uma conta, ou recarreguei meu celular. Ajudamos esse consumidor a comprar melhor, a comprar mais, e isso faz total diferença num programa de fidelidade. E pelo que você está falando, pelas características do que vocês oferecem, pela complexidade de atender essa personalização que o consumidor está buscando, fica cada vez mais complicado que cada varejista crie o seu próprio programa e cada vez faz mais sentido que os varejistas tenham parcerias com programas que oferecem essa parte de estratégia de fidelização. Para alguns segmentos, você acredita que ainda vale a pena criar programas próprios, ou para todo mundo você acha que fazer parceria com empresas que oferecem os programas já pré-estabelecidos é realmente o melhor caminho? Os programas pré-estabelecidos, o varejista sempre vai ter a vantagem da otimização e escala. Então, como eu falei, vários varejistas têm o CRM implementado. Quando você pega uma ferramenta CRM, você consegue segmentar a base, assim como nós segmentamos. Você consegue comunicar com essa base, assim como nós comunicamos. Mas isso demanda tempo, demanda time especializado, demanda aplicação de algumas inteligências, agora mais recentemente alguns recursos até de IA na segmentação dessas bases, enfim. Quando esse varejista opta por um programa existente, primeiro que esse consumidor pode estar ganhando os mesmos pontos em outros lugares. Então, esse consumidor vai com um prêmio maior. Ele pode levar para esse varejista pontos que ele ganhou em outros momentos de consumo da vida dele e utilizar esse saldo no varejista, por exemplo. Além disso, ele está contando com um time de tecnologia, com um time de analytics, com um time de CRM do programa, pensando por ele, trabalhando por ele, que muitas vezes vai oferecer até uma relação, um custo-benefício de comunicação com o consumidor melhor do que ele consegue negociar diretamente em função da escala. Então, eu diria que o programa de fidelidade traz essas vantagens para o varejo. Qual varejo não utilizar? Desde que seja um varejo super estruturado, que já tem essas áreas, que já tenha uma área de analytics bem desenvolvida, que já tem uma plataforma digital, que consiga colocar isso na sua prioridade, vale a pena arriscar um voo solo. Mas eu gosto sempre de dizer que o core do varejista é comprar bem e vender bem. Deixa o resto com a gente. Deixa que tecnologia a gente desenvolve, que da base a gente cuida e que a gente conecta com a base por ele. O foco dele é comprar, vender bem, expandir loja, cuidar da operação. O segredo do varejista é
uma boa operação. O resto a gente ajuda ele. Isso faz todo sentido, especialmente quando a gente fala de micro, pequeno e médio varejista, que terá certamente dificuldade de cumprir todos esses atributos que você falou. Então, realmente, acho que faz todo sentido que o varejista ele entenda a importância de ter um programa de fidelidade e que ele realmente busque um parceiro que ofereça para ele toda essa atratividade aí, que, na verdade, vai ser oferecida para o seu cliente, para o seu consumidor. Agora, tem um conceito que eu acho que é interessante a gente falar aqui um pouquinho, que é, assim, eu acredito que um pouco mais do que fidelidade, a gente pode falar de lealdade, que é quando o cliente não apenas ele te dá uma preferência, mas ele te promove, ele te defende, ele tem orgulho de dizer que ele é o seu cliente, né? Como que os programas de fidelidade poderiam avançar um pouco mais nesse conceito e se tornarem também programas, talvez, de lealdade, onde ele não só dê benefício e recompensa, mas ele também consiga abraçar esse consumidor de uma maneira mais intensa ainda? Tem como? Tem como. Eu acho que esse é um consumidor que vai, a partir do momento, né, que a gente ajuda um varejista a identificar o melhor cliente para ele, e eu posso te dizer que no varejo alimentar, supermercado, essa relação está quase que 80-20. 80% do faturamento vai vir de aproximadamente 20% da base. Então, para o varejista, quanto mais ele tiver um programa com estratégias bem definidas, melhor vai ser a rentabilidade e o retorno desse programa, mais ele vai poder investir nessa base. Então, ele parte já de... Talvez esse seja um consumidor que o benefício para ele ele está satisfeito com aquilo. Esse consumidor ele começa a querer mais a personalização, a valorizar mais o reconhecimento. Então, até numa pesquisa da Benf do ano passado, 53% dos consumidores ali dizem que eles adoram o momento de ser reconhecido como um cliente especial daquele varejista. Então, esse é o grupo de cliente que você começa não só a acelerar e turbinar os pontos, mas que você começa a reconhecer com algum presente, com alguma experiência. Você começa a trazer esse público para coisas que são relevantes. Então, o varejista pode ministrar ali num espaço que ele tem cursos com alguns chefes e trazer o consumidor para uma experiência super diferenciada. Ele pode fazer um roteiro ali com uma carta de vinhos, ali uma sequência de vinhos que ele vai mandar para esses clientes e oferecer uma experiência super diferenciada. Então, possibilita que o varejista vá muito além. Porque quando a gente pensa nisso para a base inteira, é completamente inviável. Mas, como eu disse antes, né, um programa de fidelidade bem construído, o varejista não precisa ter medo de gastar dinheiro com ele. Porque é dinheiro reinvestido. Não é dinheiro investido, é reinvestido. Ele já ganhou dinheiro e ele está reinvestindo parte em reconhecer o consumidor. Então, se está bem construído, pode fazer sem medo. E quando a gente começa a chegar nessa nata de clientes, que são aqueles clientes mais fiéis e mais valiosos, pode partir para esse tipo de ação, porque são ações que têm um retorno muito grande e que vão custar pouco, porque de fato você está indo no público assertivo. Quando a gente pensa o programa, eu vou dar brinde para toda a minha base. Inviável, esse programa nunca vai se pagar. Então esse é o grande segredo da formatação e é aí que os programas entram, é aí que entra a nossa expertise de fazer um programa com essas amarrações para que o varejista não dê um tiro no pé. Então é aí que o programa de fidelidade, as empresas de fidelidade podem agregar muito nessa construção. Não, faz todo sentido, e acho que você deu aí ótimas dicas para quem está ouvindo, de que é importante você dar um passo a mais nesse relacionamento com o cliente para que você consiga ganhar o coração dele, não apenas a carteira e o dinheiro. Acho que fica essa reflexão, e os programas de fidelidade vão ajudar você, lojista, empreendedor, a identificar qual é o cliente que realmente merece uma distinção, merece ser reconhecido, e aí sim essa relação vai fazer todo sentido. E como o Rafael falou, né, na maior parte das vezes é 20% da sua base que vai gerar 80% do seu faturamento ou do seu lucro. Então vale a pena sim você ter alguma maneira de diferenciar e distinguir os melhores clientes.
E aqui a gente já fazendo uma transição aqui para uma outra parte da conversa que eu quero ter com você, que é sobre o que, além disso, a DOTS tem feito hoje em dia para ganhar mercado e beneficiar aí, os varejistas, é falar um pouco sobre dados. Os programas de fidelidade, sem dúvida alguma, a riqueza do programa está nos dados que ele consegue ter do consumidor, do varejista e das relações de consumo de maneira geral. Como que os dados hoje têm sido tratados? Qual que é a relevância que vocês entendem de trabalhar muito nos dados e como que os dados estão levando a DOTS aí para outros caminhos dentro do varejo brasileiro? Legal. Primeiro é que quanto mais a gente aprofundar em dados, mais iniciativas assertivas a gente vai ter. Então você sai daquela, né, tentativa e erro ali e você começa a ter um grau de assertividade muito maior nos movimentos que você faz. E o que a gente tem feito aqui é utilizar esses dados dos consumidores e recentemente, né, desde setembro do ano passado, quando a gente lançou o nosso produto novo para varejo, a gente incorporou nesse produto nossa tecnologia. Então hoje o nosso app está disponível para ser o app do varejista. Então, aquele varejista que ainda não tem app, ou tem, mas esse app não está com uma relevância muito legal e está custando dinheiro para ele, legal, usa o nosso. O nosso está pronto, sem nenhum custo adicional, o varejista usa. E a gente também incorporou no produto de varejo crédito, que é, para o momento atual do Brasil, é uma das melhores ferramentas de fidelização que existem, dar acesso, dar crédito. E dados é fundamental nisso, porque através dos dados desses consumidores, a gente consegue, através de inteligência artificial e um modelo de crédito que a gente desenvolveu, oferecer crédito para esse consumidor, independente de análise de score de bancos. Então, muitas vezes, aquele consumidor que não tem crédito, não tem um limite maior no cartão, porque o banco não libera, ou porque ele não consegue fazer um cartão, dado algumas restrições. Como a gente desenvolveu através de dados um modelo próprio de crédito, muitas vezes eu topo dar crédito para esse consumidor. Até sabendo que é um crédito para ele utilizar num momento de consumo, de abastecimento da casa dele. Não é crédito para ele comprar, gastar, ir para uma festa, enfim. É crédito para ele se abastecer. É um momento super importante. É uma das maiores preocupações do brasileiro hoje meu poder de compra está caindo. Como eu vou abastecer o meu lar? Essa é uma das maiores preocupações do brasileiro hoje. É uma preocupação que vem até à frente do desemprego. Os brasileiros têm mais medo de não conseguir abastecer o lar do que medo de ficar desempregado, segundo uma pesquisa da McKinsey de varejo, né, também de 2024. Esse é o maior medo. Então, a gente consegue olhar e, através de dados, falar, eu topo dar crédito para esse consumidor. Independente do score dele no mercado, eu sei que ele vem aqui com frequência, eu sei aonde ele compra, eu sei que ele tem moradia própria ou não, eu sei onde ele mora, eu sei alguns hábitos dele, eu topo dar crédito para ele, deixar ele encher o carrinho dele naquele varejista. Então, a gente incorporou crédito e dados foi fundamental para a gente poder fazer algo que é diferente do que o mercado faz. Senão eu simplesmente iria seguir, esse cliente tem cartão de crédito, dou crédito para ele. Esse não tem, eu não dou. E, na verdade, a gente vai na contramão. É aquele cliente que não tem o cartão aprovado pelo banco, é o que mais precisa. E eu vou lá e eu resolvo essa dor desse cliente. E muitas vezes eu levo um cliente a mais para o varejista, né? Porque esse cliente, se ele não está comprando no varejista, ele está comprando na feira, porque é mais barato, ou ele está comprando fiado no açougue, ou ele está comprando numa vendinha perto da casa dele. E a partir do momento que eu dou crédito, ele fala, eu posso comprar tudo num lugar só, produtos de qualidade e tudo numa única ida. Eu quero pegar esse crédito e eu quero fazer a minha compra ali. Então, dados ajudam muito a gente viabilizar isso. E hoje, crédito é uma das principais entregas do nosso produto para o varejista. É super interessante, né? Porque vocês acertaram muito ao entender que o desafio do crédito é você ter um conhecimento aprofundado de quem está precisando desse crédito. E às vezes a visão dos bancos é diferente da visão de quem está ali na ponta do varejo, e esses dados que vocês têm realmente dão essa confiança para vocês poderem analisar com outro olhar
a necessidade ali, a possibilidade, a viabilidade de conceder um crédito. E aí, como a gente sabe, né, o crédito que vai para o consumidor gira no varejo de maneira geral. E isso é bom para todo mundo. Então, parabéns pela iniciativa, porque realmente crédito é fundamental para o Brasil nesse momento. Não só a falta de garantias para concessão, como as altas taxas impede e dificulta, né, a concessão de crédito no país, e iniciativas como essas que conseguem olhar o consumidor de uma outra maneira e fazer essa roda girar, acho que faz toda a diferença. E a DOTS tem avançado em iniciativas, serviços diferentes, além dos programas de fidelidade. Eu acho que isso é interessante, porque durante muitos anos a DOTS era vista só como aquele programa de fidelidade, né? E hoje vocês conseguem atender o varejista de uma maneira mais ampla, né, Rafael? Sim, a gente diz que hoje a nossa proposta de valor para o varejo é permitir que o consumidor compre mais e melhor. Ele vai comprar mais porque ele pode utilizar os pontos que ele acumulou no ecossistema DOTS para pagar as compras dele e literalmente pagar. Então, hoje, um consumidor da DOTS, quando passa num varejista parceiro, no caixa, ele sabe o quanto ele pode pagar da compra dele utilizando o saldo DOTS dele. E com um simples aceite, ele de fato paga aquela compra. E através do crédito. E também é com zero burocracia. Passou no caixa, tem crédito aprovado, pode usar o crédito na hora. Não precisa fazer cartão, não precisa ir em balcão aprovar crédito, não precisa fazer nada disso. De fato, consome o crédito na hora, enche o carrinho. Então, o comprar mais vem muito da gente dar acesso. Usa o ponto para fazer sua compra. Usa o meu crédito e faça a sua compra, abasteça a sua casa. E o comprar mais, comprar melhor, vai muito de comprar com benefício. Comprar com benefício em todas as compras. E quanto mais engajado você for, maior o benefício que eu te dou. E eu te ajudo também a ter as melhores ofertas, a ter as melhores promoções, porque eu levo até o consumidor aquilo que o varejista está fazendo. Eu levo a promoção até o consumidor, eu levo a campanha. Então, se esse varejista está fazendo uma promoção de aniversário, eu vou levar o tema aniversário até o consumidor dele. Se ele está fazendo uma promoção de preço para o feriado, eu vou comunicar essa promoção de preço, acessar desconto, acessar promoções, campanhas e ter benefício em todas as compras. Enfim, né, e crédito dentro da nossa proposta de valor ali do produto B2B. Muito bem, muito bem. Já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, queria pedir para você trazer para a gente aí o que você enxerga de tendência que está vindo aí pela frente com relação a os programas de fidelidade. O que você acha que de repente ainda já não está no dia a dia aqui do consumidor brasileiro, mas que em breve vocês vão oferecer, ou vocês acham que vai ser realmente uma tendência, uma moda, uma demanda do consumidor? Já consegue prever alguma coisa, Rafael? Eu arrisco dizer aqui que a gente vai passar por um momento de concentração dos programas ou parceria entre programas, entendendo que esse consumidor ele tem um limite, né? E naquela linha de não importa se eu tenho benefício e se eu tenho tecnologia, no final do dia é um ser humano que tem que decidir me utilizar, que tem que decidir ter o meu aplicativo, utilizar o meu aplicativo e participar. Então, eu preciso ser relevante para esse ser humano que está do outro lado. E está cada vez mais difícil ser relevante, porque tudo se divide. Então, hoje, se a gente olhar a quantidade de aplicativos que um consumidor tem que ter, ela é enorme. Esse consumidor não tem nem tempo útil no dia para dar atenção a todos esses aplicativos. Esse consumidor não tem como dedicar tanta atenção a todos esses aplicativos. Então, esse desafio de ser cada vez mais relevante, ele passa também por unir forças. Então, como que programas juntos ou varejistas, canais juntos podem se unir para entregar produtos maiores e mais relevantes? Como que esse consumidor, através de um único aplicativo, pode acessar 3, 4 benefícios, 3, 4 programas e participar de coisas diferentes? Então, esse é um movimento que eu acho que vai acontecer. Parar de dividir e cada um ter uma fração mínima desse consumidor e
começar a se unir para você ter uma fração maior e ter de fato uma atenção dedicada e ter uma grande otimização dentro dessa cadeia. Exemplo, entre um programa de companhia aérea, fazer todo o movimento para que o seu ponto vire uma forma de pagamento no varejo e seja relevante para aquele consumidor que não quer resgatar uma passagem, mas que precisa fazer uma compra e está precisando de uma ajudinha financeira para fazer a compra da semana. Pô, e se esse programa de companhia aérea se unir a um programa de fidelidade que já está presente no varejo e esse ponto for automaticamente trocado dentro do varejo? Você, companhia aérea, está gerando valor para aquele consumidor do mesmo jeito. Ele sabe que foi com o seu ponto que ele comprou o feijão para abastecer a casa dele. Então, na próxima passagem que ele for comprar em 10 vezes, em X vezes, parcelado, ele não só vai escolher pelo preço, mas ele vai lembrar que você, companhia aérea, vai dar uma bonificação para ele que ajuda ele na compra no final do mês. Então, eu acho que a gente vai passar por esse momento de fusão, não digo propriamente de M&A, mas de uma colaboração entre programas para ficar cada vez mais pesado e relevante para os consumidores. Também concordo com você. Acho que essa é uma tendência, sim. Existem alguns exemplos aí no ecossistema chinês, nos Estados Unidos também, e acho que esse é um bom caminho, é uma bela perspectiva para o consumidor e para as empresas. Penúltima pergunta. Você conseguiria destacar, de repente, aí algum ou alguns varejistas que você considera que estão fazendo um ótimo trabalho em termos de utilização de programas de fidelidade para criar um relacionamento profundo e bem saudável com seus clientes? Varejistas brasileiros que enxergam os programas de fidelidade da maneira que você acha que é o ideal. Um ou dois exemplos você consegue dar para a gente? Eu consigo trazer um bem comum até ao segmento que a gente atua. Acho que o Grupo Pão de Açúcar vem fazendo um trabalho muito legal. Tem a parceria com Stix, é uma das moedas que tem também um ecossistema aí que está implementando. Mas o Pão de Açúcar, independente do Stix, ele conseguiu criar um modelo onde ele digitaliza esse consumidor, onde ele entrega descontos, ele entrega ofertas, ele entrega uma melhor compra, ele entrega cartão, ele tem uma promoção relevante e um benefício relevante para aquele consumidor que tem cartão. Então, é um programa que, independente da moeda, ele conseguiu se estruturar de forma solo, digamos assim, apesar dele usar uma moeda em parceria com a Stix, a estruturação é dele, todo o programa é elaborado por ele e ele conseguiu fazer uma cesta de benefícios para o consumidor que é super legal, que de fato o consumidor tem vantagens e ele torna essa vantagem cada vez mais visível para o consumidor. Então, até um jeito de engajar e trazer o consumidor para o programa, hoje consumidores Pão de Açúcar, ao passar no checkout, eles conseguem, o Pão de Açúcar te diz assim, olha, se você estivesse pagando com cartão Pão de Açúcar, essa compra te custaria X reais a menos. E aquilo você olha e fala assim, caramba, em uma compra, que eu pague a anuidade desse cartão, mas uma compra eu já teria pago a anuidade do mês. Esse cartão talvez faça sentido para mim. Esse cartão vai me permitir ter produtos mais baratos, acesso mais barato. Então ele conseguiu unir o digital com aquilo que se espera de um consumidor dentro do ambiente de varejo, que é o consumidor consumindo todas as categorias da loja, consumindo um ticket maior, comprando produtos que não são de alto giro com uma frequência maior. Então o Pão de Açúcar ele promociona muito produtos de maior margem agregada para ele também. E ele consegue usar muito bem o ambiente de loja para isso. O programa ele é vivo dentro da loja. O programa ele acontece dentro da loja e o consumidor tem uma experiência enquanto está na loja de, se eu já faço parte, eu entendo as vantagens que eu tenho. E se eu não faço parte, eu vejo o que eu estou perdendo. Então ele conseguiu amarrar muito bem esse phygital, que é o mundo físico com o mundo digital. Então quem está no aplicativo está vendo um monte de promoção, quem está na loja está vendo, pô, legal, eu tenho acesso a essas promoções por fazer parte.
e quem não faz parte está vendo, pô, olha quanta promoção eu estou perdendo, ou o valor que eu perdi aqui. Então ele é um bom case de estruturação como companhia, de vamos fazer um programa e vamos usar N benefícios, um pacote, desde ter o frete grátis, a ter um cartão com anuidade reduzida, ou ter um cartão que entrega mais benefício, e ter os níveis de clientes. O Pão de Açúcar também trabalha níveis de clientes conforme o engajamento. Então é um bom case a ser estudado hoje no varejo brasileiro, falando de varejo alto giro, né, de alta frequência. Ah, legal. Excelente exemplo mesmo. Acho que serve de muito de inspiração aí, pequenos elementos para quem está interessado no assunto. E para finalizar agora a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado para quem estava nos ouvindo, quem está nos ouvindo agora, e ficou super interessado ou em implementar um programa de fidelidade, ou em melhorar o seu programa de fidelidade, ou em conhecer alternativas para realmente ter os benefícios de se ter um bom programa de fidelidade. Como é que você pode encerrar essa nossa conversa deixando aí esse recado, essa dica para quem está nos ouvindo e ficou interessado no tema? Legal. A dica que eu dou é para quem é aquela pessoa que está sentada na cadeira, que tem o papel de tomar as decisões quanto a ter ou não um programa de fidelidade, ou até mesmo aquele dono de uma rede de varejo, que tem o desafio de faturar mais, ter faturamento incremental. Se você ainda não tem um programa de fidelidade, acredite, um programa de fidelidade é uma ferramenta não só de você crescer novos compradores, mas de você principalmente rentabilizar muito a sua base atual. Então, aposte em programa de fidelidade porque vai te gerar faturamento incremental, sem dúvida nenhuma. E esqueça aquela visão antiga do programa de fidelidade, aquela visão romântica que eu falei, que é vamos dar benefícios e esses consumidores serão mais felizes e comprarão mais. Não. Hoje a tecnologia, a inteligência e o uso de dados permite que a gente seja muito mais direcionado, assertivo, personalizado em fazer o consumidor se mobilizar, gerar uma receita incremental e ser reconhecido por ter gerado essa receita incremental com parte dessa receita reinvestida em benefício para ele. Então os programas hoje conseguem ser muito mais inteligentes, muito mais amarrados, ter retorno de curtíssimo prazo, provar o valor, provar o valor incremental que gerou. E para aqueles varejistas que já têm, pensar sempre em: será que o seu programa está bem amarrado em, de fato, ter essas alavancas entre o que eu invisto e o que eu recupero? Você pode estar investindo super pouco, mas também o que você está gerando ou você não consegue medir ou está sendo irrelevante. Então, eu poderia investir mais, mas aí eu preciso ter o compromisso de que gere mais. Então, primeira coisa é, será que essas amarrações estão bem feitas e essa é a melhor estratégia? E segundo, será que eu estou de fato sendo relevante para o meu consumidor? Então, varejistas que têm aquele clube, que está demorando para engatinhar, que até tem um nível de identificação mais alto, mas um índice de cadastro muito baixo, que não consegue conectar com esse consumidor, chama a Dots, fale com o nosso time. Nosso time vai sentar sem nenhum compromisso, ajudar a entender, primeiro, quais são os objetivos, quais são as dores, o que você já tem e, principalmente, como a Dots agrega em cima daquilo que você já tem. Como a gente consegue te ajudar a fazer melhor aquilo que você já faz para ter um programa que, de fato, tenha uma alta penetração na base, seja relevante e tenha uma alta conversão com investimento no sucesso. Esse é o nosso negócio, esse é o novo produto da Dots, e ainda trazendo não só a digitalização, mas crédito para o negócio do varejista, dando mais poder de compra para o consumidor do varejista. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rafael, pela oportunidade aí, por compartilhar com a gente sua visão sobre esse mercado, pelas dicas, pelos insights. Em nome da Varejo SA, a gente agradece aí sua participação nesse programa. Que é isso, eu que agradeço a participação, muito bom o papo e sempre que precisar, estamos aqui como Dots à disposição para trazer mais informações do mercado, falar sobre as novidades, enfim. Fica à vontade e nos chame sempre, por favor. Muito bem, conversamos hoje com o Rafael Rapp, diretor de varejo da Dots, uma das maiores plataformas de programas de fidelidade do Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, é só entrar dots.com.br. E a gente fica por aqui.
Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais, um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.